Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado pela introdução, Renos. Sabe, sempre que abastecemos nossos carros ou pagamos uma conta de aquecimento no inverno, sentimos o peso dos mercados globais de energia diretamente no nosso bolso. Hoje, no nosso programa, vamos olhar para uma região que está sentindo essa pressão em uma escala enorme, mas que também está tentando encontrar uma saída por meio de políticas realmente fascinantes. Vamos mergulhar na mais recente edição da Atualização Econômica do Sul da Ásia, intitulada Trabalhando com a Política Industrial. É um excelente ponto de partida. Neste momento, o sul da Ásia está se destacando como a região de mercados emergentes e economias em desenvolvimento que mais cresce no mundo. É claro que grande parte desse desempenho robusto é impulsionada pela Índia, que é a maior economia da região. Mas esse impulso está enfrentando fortes ventos contrários, não é mesmo? O relatório estima que o crescimento econômico regional desacelerará de 7,0% em 2025 para 6,3% em 2026. E a causa dessa desaceleração nos leva de volta àquela sensação de ver a conta de energia aumentar. Exatamente. O conflito no Oriente Médio e as consequentes perturbações nos mercados de energia representam grandes riscos para as economias do sul da Ásia. A região depende tanto de energia importada que os preços persistentemente elevados ameaçam impulsionar a inflação e corroer a renda real. Isso também amplia os déficits em conta corrente e fiscais, além de enfraquecer um importante mercado de exportação. O Oriente Médio responde por 12,6% das exportações de bens do sul da Ásia e também representa uma parcela significativa das chegadas de turistas a alguns países da região. É por isso que esses governos estão buscando ativamente novos motores de crescimento. E a primeira grande mudança que vemos em direção ao crescimento é uma maior abertura comercial. Historicamente, o sul da Ásia tem sido a região menos aberta entre os mercados emergentes. É um contraste impressionante. As exportações de bens representaram apenas cerca de 12% do produto interno bruto em 2024. Isso é metade da participação observada em economias semelhantes. Mas isso está mudando rapidamente. A Índia recentemente assinou acordos compreensivos de livre comércio com o Reino Unido e a União Europeia. É um compromisso enorme. O país está reduzindo as tarifas sobre mais de 95% dos bens comercializados. Isso, na prática, dobra o acesso preferencial das empresas indianas a 1/3 da economia global. E o Sri Lanka também está dando passos importantes. O país planeja eliminar gradualmente principais tarifas parafiscais até 2029, incluindo a taxa de desenvolvimento de portos e aeroportos. Também está encerrando gradualmente o programa de subsídios à exportação de commodities. A remoção dessas barreiras representa uma redução de 9 pontos percentuais nas tarifas médias de importação. Fico curioso para saber o que isso significa na prática para as pessoas comuns. Isso significa ganhos amplos em consumo e renda real para toda a população. Os maiores benefícios são esperados para os consumidores de bens manufaturados, especialmente entre as famílias rurais, e no caso do Sri Lanka, entre as famílias de menor renda. Então, produtos mais baratos estão essencialmente melhorando a vida cotidiana das pessoas que mais precisam disso. Mas reduzir tarifas é apenas um lado da estratégia. O outro lado é um enorme aumento nas políticas industriais. Essa parte realmente me surpreendeu. Entre 2022 e 2025, os países do sul da Ásia implementaram anualmente o dobro de novas políticas industriais, em comparação à média das economias emergentes e em desenvolvimento. A Índia, inclusive, está entre os 10 primeiros países no mundo em número dessas políticas. E é fascinante ver para onde elas estão sendo direcionadas. Sim, cerca de metade das novas políticas industriais da região foram direcionadas ao setor manufatureiro. O que é interessante, porque a manufatura representa apenas 14% do emprego no sul da Ásia. Além disso, não é o setor que mais cria empregos. O setor de serviços gera muito mais postos de trabalho na região. Esse contraste é realmente interessante.
Outro fato que me chamou a atenção é que o sul da Ásia depende muito menos de subsídios domésticos em comparação com outros países em desenvolvimento. Exato, e isso decorre do fato de que os governos da região enfrentam orçamentos muito mais apertados. Em vez disso, a Índia depende fortemente de compras públicas, que representam 25% de suas políticas industriais. Enquanto isso, o restante da região se apoia fortemente em medidas relacionadas ao comércio. As restrições às importações representam 25% do total de novas políticas de proteção do sul da Ásia. Alguns dos nossos ouvintes que trabalham em governos ou em desenvolvimento certamente reconhecerão esses desafios imediatamente. É sempre interessante ver se as medidas de proteção realmente funcionam na prática. Na verdade, o histórico no sul da Ásia é misto. As políticas de restrição às importações foram seguidas por quedas estatisticamente significativas nas importações setoriais. Elas conseguiram manter os produtos estrangeiros fora do mercado, mas as medidas de promoção às exportações, como os subsídios domésticos, não conseguiram produzir ganhos estatisticamente significativos nas exportações. Talvez porque impedir importações seja uma ação administrativa, enquanto apoiar empresas locais para que compitam globalmente é uma realidade muito mais difícil de construir. E essa realidade está se tornando ainda mais complexa com a inteligência artificial. Precisamos falar sobre o impacto da IA nas cadeias globais de valor. O relatório conclui que empresas com alta exposição à IA registraram quedas nas contratações em relação às empresas menos expostas. E observamos uma queda de 3,2% entre as afiliadas de multinacionais. Imagine uma empresa local que presta serviços para uma companhia estrangeira. Se esse comprador estrangeiro adotar a IA, isso impacta imediatamente o fornecedor local. Esse é o efeito de transbordamento transfronteiriço. Fornecedores do sul da Ásia, cujos compradores estrangeiros tinham alta exposição à IA, registraram uma queda de 10% nas contratações em comparação com empresas menos expostas. 10% é uma queda enorme na demanda por funções empresariais que podem ser automatizadas. É mesmo, e isso agrava um problema já existente, a extrema fragmentação salarial dentro desses países. Sim, as diferenças salariais entre regiões. O relatório mostra que, nos países maiores, características dos trabalhadores, como educação, explicam apenas 1/5 dessas diferenças salariais. Isso significa que o restante dos prêmios salariais está relacionado à localização. Os salários mais altos estão concentrados em regiões com melhor infraestrutura de transporte, mão de obra mais qualificada, empresas maiores e maior atividade no setor de serviços. É um ciclo que se reforça sozinho. Uma boa infraestrutura atrai empresas maiores, que pagam salários mais altos e, por sua vez, atraem trabalhadores mais qualificados. Exatamente, e isso nos leva a soluções. Os formuladores de políticas precisam lidar com tudo isso, mas estão limitados por um espaço fiscal reduzido. As receitas tributárias da região estão abaixo da média dos mercados emergentes e a dívida é elevada. Eles não podem simplesmente gastar para sair desse problema. Portanto, a prioridade precisa ser dada a reformas amplas e transversais. Isso significa melhorar as redes de transporte físico, a conectividade digital e o ambiente regulatório para negócios. Construir as bases primeiro faz todo sentido, mas quando utilizarem intervenções direcionadas, o relatório sugere focar em políticas industriais de primeira escolha. Sim, medidas que abordam diretamente as falhas de mercado sem gerar grandes distorções. Um ótimo exemplo é o uso de parques industriais. Como os parques industriais Plug and Play em Tamil Nadu, na Índia. Eu realmente gosto desse conceito. Ele reduz as restrições de acesso à terra e financiamento para a manufatura de eletrônicos. E elimina obstáculos para as empresas. Outra prioridade fundamental são os programas de desenvolvimento de habilidades voltados para preparar a força de trabalho para funções complementares à inteligência artificial. E, por fim, o acesso aos mercados e à infraestrutura de qualidade. Ajudar as empresas a cumprir requisitos de padronização e certificação para aumentar sua competitividade nas exportações. Realmente parece que o sul da Ásia está em um ponto de virada, passando de mercados fechados para um comércio mais aberto e investimentos altamente estratégicos. Sem dúvida.
E quando nos afastamos dos números específicos do comércio e da IA, o panorama geral é extremamente promissor. Se os governos concentrarem seus recursos limitados na construção de uma infraestrutura física e digital sólida, poderão superar choques externos de energia. Trata-se de criar um ambiente básico em que as empresas do dia a dia tenham as ferramentas de que precisam para prosperar no cenário global. A palavra é sua, Renos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.